Estamos de volta no Correio Debate. Aqui no estúdio a gente conversa com o Dr. Jacques Lúcio, que é urologista. Aproveitar aqui a presença dele para a gente falar um pouquinho do câncer de próstata, né? Que a gente faz sempre os alertas aos homens e tal. A incidência desse tipo de câncer tem aumentado no país, doutor? Com a pandemia, houve um distanciamento maior ainda do homem. O homem ficou com a desculpa sendo regulamentada com a pandemia de não ir ao médico. Ele tinha já uma desculpa pronta. Ele tinha a desculpa de não ir, porque o homem sempre diz, não, eu não quero procurar doença. E não é procurar doença, é procurar saúde se você estiver doente. O grande mal do câncer de próstata, assim como o câncer de mama para a mulher, é que são cânceres que não avisam, que não dá sintoma, é um câncer assintomático. Então, deve-se fazer os exames mesmo sem ter nenhuma queixa. A mulher faz isso de maneira muito sábia, né, com a questão da mama, e o homem tem que fazer. Né? A grosso modo, 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Ou seja, é muita gente. Fora câncer de pele, né, que a nossa, no Brasil, por causa do sol, é o primeiro lugar, logo depois vem câncer de próstata, né, a mortalidade muito alta. E é uma tristeza isso, falar da mortalidade alta do câncer de próstata, porque esse paciente, quando diagnosticado precocemente, exatamente sem estar sentindo nada, esse paciente tem uma taxa de cura de 95% ou 98%. Ou seja, está morrendo muito numa doença que praticamente era para ser curada do início. Uhum. Mas a taxa de mortalidade em relação ao câncer de pele é menor ou maior? Se é identificado precocemente? Precocemente, o câncer de pele, como o de próstata, o câncer de pele bem mais simples, mas o de próstata diagnosticado precocemente, ou seja, esse paciente sem sintoma que vai ao médico uma vez ao ano, a partir de 50 anos, toda a população, e a partir de 45 anos, se ele tiver alguém na família, um parente de primeiro grau que teve ou tem câncer de próstata, pai, irmão ou tio, é a partir de 45, 50 anos, de maneira geral. Então, a mortalidade é baixa se o diagnóstico for precoce, ou seja, a taxa de cura para o câncer de próstata no diagnóstico precoce é muito alta. Certo. A hereditariedade é um fator de risco? É um fator muito importante. Por isso que o paciente que tem um parente de primeiro grau, pai, irmão, tio, com câncer de próstata, ele precisa se cuidar antes. 45 anos, ou seja, 5 anos antes da população geral. Então, se você tem um parente comprovadamente com câncer de próstata, porque existem outras doenças da próstata. A doença mais frequente da próstata não é câncer. A doença mais frequente da próstata é o crescimento benigno da próstata, né, que é a próstata crescida, que a maioria das vezes você consegue tratar com medicações e, em alguns casos, com cirurgia. Então, não é ter operado a próstata, você vai ter aumento do risco de câncer de próstata, porque existem cirurgias para benignidade, para próstata crescida, que não são do câncer. Agora, qual é o efeito da próstata crescida no organismo do paciente? Qual é a diferença? A próstata crescida, que é a hiperplasia prostática benigna, ela dificulta a micção. Então, dificulta aquele homem fazer xixi. Às vezes, precisa fazer força para urinar, às vezes vai muitas vezes ao banheiro porque não consegue esvaziar completamente, fica com vontade de fazer xixi, o xixi não sai, acorda mais vezes à noite e também, em alguns casos mais avançados, pode dar sangramento na urina, né, urina avermelhada, dor ao urinar, infecção. Esses são sintomas habituais da próstata crescida, que é a hiperplasia de próstata benigna. Que não pode ser confundida com a maligna. Que não tem nada a ver, são doenças diferentes no mesmo órgão, né? E uma não leva a outra. Tá? A hiperplasia benigna da próstata não leva ao câncer de próstata. Certo. Nem o câncer de próstata leva à hiperplasia. São doenças diferentes no mesmo órgão. Quais os outros fatores de risco? O senhor citou aí a hereditariedade. Mas os outros fatores de risco? Um fator muito importante é a questão da alimentação. Certo. Né? A comida gordurosa, de fato, aumenta a incidência do câncer de próstata, né? E aumenta a incidência de doenças do organismo de maneira geral. O sedentarismo, ou seja, a inexistência da atividade física leva a doenças do coração, mas aumenta muito a taxa de câncer no organismo, inclusive de próstata. E o cigarro também tem relação, né, não só com câncer de pulmão, mas com diversos cânceres no organismo, inclusive de próstata. Tá. O álcool? O álcool tem, não diretamente como garganta, boca, língua, né, como tem, mas também em nível maior, ele tem efeito sim sobre cânceres de maneira geral. As campanhas do Novembro Azul, elas têm dado resultado? O debate tem aumentado.
Agora, ainda há uma resistência muito grande. Na prática, na prática, ainda há uma resistência muito grande. Se fala muito do assunto, né? Me faz sempre a comparação com a questão do cinto de segurança. Né? Quando eu era pequeno, não se utilizava cinto de segurança. Isso começou a se falar muito e só depois começou-se a usar muito o cinto. Hoje você automaticamente você já coloca, né? Faz parte da nossa vida. Né? Então, a gente está naquela fase de o debate estar bem ampliado. As pessoas sabem, mas infelizmente ainda não está no nível, né, que é esperado. Dentro do sistema único de saúde, a mulher vai 2 vezes mais a cuidar da saúde do que o homem. Ou seja, nós estamos muito atrasados. A expectativa de vida no Brasil da mulher é 7 anos e meio maior do que o homem. E uma das causas é a neoplasia, outra causa é a questão dos acidentes e as doenças coronarianas. Então, o homem ainda está aquém, né, de se cuidar como deveria. Ok, doutor Jacques, obrigado pela presença, Jacques Lúcio, urologista. A gente já trouxe ele aqui várias vezes como prefeito de São Bento, está encerrando a gestão, 2º mandato, né? E é um urologista respeitado e credenciado em todo o Nordeste, todo o país. Obrigado, doutor Jacques. Seja sempre bem-vindo.